morto. Não sei porque tanta gente fala que já nasceu morto, uma coisa que nem tinha nada a ver. Eu só sei que no começo dos anos, no final mesmo dos anos 90, começo do ano 2000, dominava na época Visual Basic e Delphi. E eu era o único que programava Java na história. Quem programava em Delphi, programava também em Visual Basic, sempre me ridicularizando com a ideia de que Java já havia nascido morto, né? Eu tenho certeza que esses ou mudaram de emprego ou com certeza aprenderam Java de anos depois, porque em 2002, né, foi quando começou a explosão do Java no mercado. Que de lá para cá o que domina mesmo é o Java. Mesmo que o pessoal fale programador, PHP, tem bastante, procuram, né? Programador, agora Node, que de 2013 para cá, que o Node começou a aparecer, né? Que ele criou-se, né, em 2013 para cá e começou a aparecer. Ainda assim, Java é o que mais existe no mercado, né? De procura e de falta de profissionais, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O Java é importante. E com certeza essas pessoas que antes achavam que Java não daria certo, devem ter aprendido, ou então mudaram de profissão. Não vejo outra possibilidade. O André, que me conhece há muito tempo, o André já sabe que eu já mexo com Java. Você fez aula comigo na época, foi em 2001, né? Ou foi em 2000? Foi em 2000, né? Foi muito tempo atrás. Nossa. Faz muito tempo. Eu morava em São Paulo. Ou foi 2000 ou foi 2001. Com certeza. Acho que foi em 2000. Acho que foi em 2000. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 18. Eu acho que você não tinha 18 ainda. Tinha, acho que nem tinha, né? Não, você não tinha 18 anos. Você não tinha porque na época que você foi se alistar, você ainda estava fazendo curso comigo. Você fez curso mais de um ano comigo. Você aprendeu toda a parte da web, só que na época eu não te ensinei Java, porque Java era uma coisa extremamente complicada e ainda não tinha tanto mercado. Era PHP e ASP, né, na época. O ASP foi o que você mostrou, né? O ASP era o que dominava. Acho que foi 2000. Foi 2000. Foi 2000. 2000 ou 2001. Eu sei que você virou um ano estudando comigo. Foi para mim de 2000 para 2001. Porque 2002 eu já não morei mais em São Paulo. Por isso que eu sei que foi ou 2000 ou 2001. É certeza que eu tenho. Que aí você ficou estudando, você estudou ASP, você estudou também PHP, você estudou CSS, HTML, do basicão até desenvolver aplicativo JavaScript, né? Tudo. Aqui naquela época, só para vocês entenderem, PHP estava despontando também, assim como o ASP. Já era a linguagem dinâmica da época, né? Então você conseguia emprego assim, ó, um piscar de olhos se você soubesse essas programações. Era muito rápido conseguir emprego. Era falar, eu estou desempregado, ou então preciso de um emprego, você arrumava um emprego. Até hoje em dia ainda não é tão difícil, né? Mas tem pouco valor de mercado. O que hoje um profissional de PHP ganha por mês é o que o André ganhava na época que ele foi trabalhar. Isso há 20 anos atrás, praticamente, né? Então, ficou muito desvalorizado, né? Esses profissionais de PHP, infelizmente, o negócio ficou muito para trás. Bom, aula de JSP, Java Server Pages. Né? Java Server Pages foi uma tentativa da Sun Microsystems na época, que criou para combater o ASP, que era da Microsoft, o Active Server Pages da Microsoft, né, o que fazia a página dinâmica da Microsoft, que de acho que 96 até 99, 2000, despontava como a linguagem dinâmica de páginas web do mercado. Depois foi substituído pelo PHP, que até hoje o PHP é um dos mais fortes que existem, né? Assim que a Microsoft anunciou no ano 2000 que ela ia abrir, ia criar um novo framework que ia trabalhar
para bater de igual para igual com o Java, que é o .NET, ela mostrou ao mundo uma série de mudanças que faria no ASP que desagradou os desenvolvedores. Então, muitos olharam para o PHP como um substituto ao ASP antigo. Por isso que o PHP acabou se tornando muito grande como a gente vê hoje, né? Fora que ele era gratuito, fora que hospedar ele era mais barato e tudo mais. Fora tudo isso, né? E a Sun, naquela época, pensou: nós precisamos criar uma tecnologia que bata de frente com essa dinamicidade do ASP, que é você criar uma página, né, colocar código dentro dela e esse código ser compilado pelo servidor automaticamente. Você não compila JSP. Quem compila é o Tomcat. Tá? Tem um projeto aqui padrão, deixa eu só trocar aqui a JDK, que ele vai chiar. Semana que vem eu perco meu tempo para saber por que ele chia. Bom, vou fazer uma página JSP simples. Ó, dessa vez eu não estou criando em Java, tá? Aqui em Web Content, JSP File, tá? Vou chamar de index também. Ele já tem aqui um pré-criado, aqui um template, né, de HTML5 para JSP, deixa do jeito que tá, não tem problema não. Tá? Como é que eu identifico que é uma página JSP? Começa aqui pelo meu cabeçalho, ó. Essa tag aqui, ó, é uma tag de JSP, tá? Então a tag de JSP, ela tem lá a porcentagem, tá vendo aqui, ó? E isso gera a minha tag de JSP. Esse arroba aqui, ó, é pro cabeçalho, tá? Vou trair detalhes depois. Vou colocar aqui um conteúdo JSP no body. Isso aqui é a parte dinâmica. Estou colocando aqui, ó, para vocês verem, ó, código de Java dentro do HTML. Aqui, ó, uma string comum, simples. Essa string eu coloquei um código HTML dentro de propósito. Podia ser um texto, podia ser qualquer coisa. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui também, ó. H2 ou H1, né? Pode ser. E esse código está aqui dentro, ó. E aqui é só colocar texto. Podia ser assim também. Tá? Isso daqui, ó, quando o Tomcat, que é o servidor Java que nós estamos usando, se deparar com essa tag aqui, ó, com essa informação e essas tags, ele vai compilar isso daqui e vai transformar este JSP em um servlet. Ele compila em tempo de execução e transforma em servlet lá dentro, tá? Do Tomcat. Ah, mas qual é o propósito então do servlet se eu tenho o JSP? Pois é, a ideia, como eu falei inicialmente, a ideia principal da Sun na época era bater de frente com uma tecnologia que era muito aceita no mercado, que a web ainda estava dando seus primeiros passinhos, né? Digamos assim, ele estava engatinhando. Porém, os desenvolvedores, logo de início, já perceberam que trabalhar dessa forma não é uma forma bacana de desenvolvimento. Por quê? Porque você misturar código com HTML é de um nível de porquice absurdo para se manter. Então, o que os desenvolvedores iniciais de ASP e PHP
que até hoje ainda fazem. Eles pegam, colocam código de programação em meio a um monte de código de HTML e faz o que nós chamamos de programação macarrônica. Fica impossível, depois de um certo tamanho e tempo, de você dar manutenção naquele código. Porque é tanta mistura que você se perde. Então, embora a gente tenha no Java as mesmas características do servlet, possa ser usado o JSP na substituição do servlet, nós usamos em conjunto JSP e servlet, aonde que o Java a gente separa, joga no servlet e a parte HTML a gente deixa no JSP e faz um se unir ao outro, que é o que eu vou ensinar nas próximas aulas para vocês. Como é que une um ao outro, que é o que você precisa para poder fazer um aplicativo bacana mesmo em Java para web. Né? Lembra daquele arquivo WebXML que na época eu falei para vocês que havia nele a possibilidade de você dizer qual que é o arquivo inicial? Pois é, lá no WebXML, quando você o cria, você pode definir qual que é o arquivo inicial que você deseja ter. Então, vou passar para vocês aí um exemplo de WebXML. Vou pegar um que eu tenho aqui. Fácil, rápido. E mandar para vocês, né? Aqui no Skype. Ó, vou mandar para vocês aí, ó. Vocês vão olhar aí esse arquivo WebXML. Vou até copiar o meu aqui para eu falar um pouco mais sobre o WebXML. Vou copiar aqui. Aqui, ó. O nosso Deploy Descriptor aqui, ó, ele possui uma possibilidade. Inclusive, eu vou ter que mostrar um manager do Tomcat para vocês. Ele tem a possibilidade aqui de você dizer qual que é o arquivo inicial que o seu aplicativo vai chamar assim que você abrir ele. Tá? Então você abre ele aqui, por exemplo, como está aqui, ó, aula, tal. Tá? Qual que é o inicial dele? Qual que ele vai aparecer primeiro se você não dizer nada? Tá? O padrão do Tomcat é index.html. Mas você pode mudar esse padrão, tá? Que é onde você diz qual que é o arquivo inicial. Olha o index.jsp aqui, ó, tá vendo? Se você colocar ele na ordem aqui, ó, vamos dizer que você tem dois, index.html e index.jsp. Na ordem ele é o primeiro, ó. Então, se ele for o primeiro, ele é o primeiro a ser executado. Depois vem os demais. Então, quando você está fazendo uma aplicação web, sua aplicação web vai ter com certeza um arquivo index.jsp, não vai ser um servlet, tá? Não vai ser um servlet. E ele, sendo chamado de index.jsp, você pode ter certeza que ele vai ser executado primeiro. Se você quiser colocar um outro nome, defina ele aqui dentro do WebXML. Tá? Aqui você pode ver que eu tenho no exemplo, coloquei vários, né? Como opção. Se ele não encontrar um, vai para o segundo. Se não encontrar o segundo, vai para o terceiro. Por aí vai. Até o último aqui. Se ele não encontrar nenhum, ele dá um erro 404, que é de arquivo não encontrado. Tá? Isso evita que vocês tenham que fazer isso aqui, ó. Digitar aqui index.jsp, por exemplo. Tá? Isso evita de eu ter que digitar aqui. Por que eu estou falando também sobre isso? Porque quando a gente estiver trabalhando com frameworks,
esse tipo de informação é importante, tá? Eu já vi, o André já viu, o Diogo já viu, pessoas que vão hospedar na Integrator, o cara não sabe qual que é o arquivo welcome dele, ele não sabe. Ele simplesmente fala assim, ó, como é que eu faço para digitar meu site e aparecer minha página inicial? Porcaria. Isso é coisa que se pergunta pra gente? Ué, como é que você desenvolve o seu aplicativo? Como é que você chama o seu aplicativo? Aí você pergunta pro cara, localmente o cara chama o aplicativo dele assim, ó. O André já viu isso, você lembra disso, André? Essas coisas? Aí o cara chama desse jeito aqui, ó. Entendeu? Ele não tem um Alcom. Ele acha que executando dentro do Eclipse é igual o que ele vai fazer quando estiver online. Não tem nada a ver. Entendeu? Essa é uma informação de base. Ele tinha que ter isso aqui, ó, a declaração aqui, qual que é o inicial dele. Senão, ele tem que mesmo digitar aqui em cima. O duro é você explicar para a pessoa que isso não é um problema nosso. Perguntar pra gente. Hã? Deveria nem perguntar pra gente, começa por aí. Não, não deveria nem chegar perto. Nem chegar perto. Tá? Então, tá aqui, ó. Coloquei index aqui, ó. O padrão é o seguinte, o padrão do próprio Tomcat, tá? Só para vocês saberem, já é procurar pelo index, tá? Esse é um padrão do próprio Tomcat. Porém, se você dá um nome diferente, né? Por sei lá que cargas d'água, quiser dar um nome diferente no início, eu quero colocar nomes diferentes nas minhas páginas, tudo bem, pode colocar, mas pelo amor de Deus, coloque aqui, tá? O nome que você quer de diferente. Edson, eu posso mudar o ponto JSP? Não, para páginas dinâmicas em JSP tem que ser JSP. O que você pode criar de extensões diferentes é no Servlet. Servlet, sim, você pode dar nomes de extensões diferentes. Aí você pode chamar elas de forma diferente. Edson, mas eu já vi páginas JSP que não aparece ponto JSP. Como isso é feito? Cenas do próximo capítulo. Não do tão próximo capítulo, mas adiante. Tá? Comentários. Eu não falei lá no HTML, mas vou falar aqui. Comentário de HTML é feito da seguinte maneira, tá? Agora, se você quiser comentário do JSP, ele segue essa ordem aqui, ó. Opa, eu já estou dentro da tag do JSP. Na tag do JSP, você coloca lá, ó. Entendeu? Certo? Igual o comentário do Java. Isso. E também eu posso ter. Como é que fala? Igual o comentário do Java. Eu posso ter comentário inline também. Que, se eu não me engano, é assim. Tá? Que também não tem muita razão de ser um comentário inline, porque geralmente, se você vai fazer desse jeito, por que não faz em HTML, né? É um comentário. Só que tem uma diferença, né? Se você quer um comentário de um jeito ou de outro. Deixa eu pegar aqui. Mostrar a página, né? Olha lá. Só que tem uma diferença, né? Óbvio. Se você quer fazer um comentário e não quer que ninguém veja, a não ser você, em JSP, não aparece. Em HTML aparece. Tá? Não é visível na página, óbvio. Na página você não vê nada. Né? Mas se você olhar o código-fonte, esse comentário não vai aparecer. Assim como qualquer outro comentário que você fizer de JSP, não aparece. O de HTML aparece. Tá? Seria essa mais a diferença. Tá certo? Mas, no geral, aquela regra básica que eu falo para vocês, às vezes, de comentários, são desnecessários se vocês criarem códigos que são limpos, né? Códigos de fácil compreensão. Vocês também podem imprimir conteúdo assim, né? Por exemplo,
Esse aqui já está imprimindo, deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma impressão, é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Alt.write. Similar a fazer isso aqui. Tá certo? Similar. Em vez de fazer desse jeito, você joga um igual aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente vai fazer bastante na prática, porque qual que é a ideia de fazer desse jeito inline, né? É você pegar conteúdo que vem de fora para poder jogar aqui, que a gente chama de expressão, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma possibilidade. Aqui, ó. Vou criar um método aqui, ó. Não é que deve ser criado aqui, tá? É que isso aqui, ó, por exemplo, num sistema, num programa mesmo, o ideal é a gente fazer esse tipo de programação. Eu vou tirar isso aqui. É fazer esse tipo de programação no... Como é que fala? Fazendo um servlet. É o correto. Isso aqui é uma expressão, tá? Aqui eu posso colocar, sei lá, deixa eu ver aqui. Fazer assim, string s igual... Acho que fica mais legal assim, né? Aqui. Tá. Aí, se eu quero usar isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma expressão, né? Você pode ver que é um método, né, criado dentro diretamente aqui. Deixa eu tirar esse H1 daqui também. Tirar isso aqui. Um método criado aqui no próprio JSP. Aí eu quero usar essa expressão ali, ó. Eu vou lá e escreve texto, aí aqui o texto eu coloco. Eu usei o método que eu criei aqui, tá? Mas essa expressão aqui, ela tem uma funcionalidade melhor quando a gente trabalha junto com o servlet. Aqui os cabeçalhos, ó, que já vem por padrão, também é interessante vocês olharem aqui, ó. É onde eu já dou um encode type, ó lá, o content type, ó lá, o encoding da página, para não ter problema de acentos, tá vendo aqui, ó? Assim como também eu posso fazer importação de características da linguagem. Por exemplo, import java.til.asterisco. Posso importar certas características do meu Java para usar depois em outra parte, entendeu? Vou colocar aqui em cima só para mostrar. Tá. Tá certo? Ó. Ó, Simple Date Format, não tem aqui, ó. Lá. Aí ele importou para mim aqui, ó. É que ele criou um outro, né? Aqui para cima, ó. Vou colocar aqui para baixo, vou tirar dali, ó. Pra não ter duas tags repetidas, né? Ó, tá vendo? Essa tag aqui, ela tem um nome especial, ela é chamada de diretiva, tá? Essa tag é chamada de diretiva. Ó, Simple Date Format.
Aí você pode... Você pode querer imprimir isso aqui se você quiser. Eu tenho certeza que elas vão querer chegar aqui e acabar com vocês, ainda mais por ser a última competição das nossas rotinas. Saber que essa é a minha última dança criativa é um sentimento bem ruim, porque eu já dancei umas 100 dessas. E vai ser a última vez. Então eu quero que seja bem especial. Nós temos que lutar como um grupo para alcançar a linha de chegada, mas vocês conseguem. Isso que eu vou mostrando para vocês, vocês podem ir testando, tá? Não precisa ficar esperando eu testar. O reload desse código aqui, ele é mais rápido, porque ele não é compilado. Só é compilado quando você executa da primeira vez, tá? Eu vou pegar aqui o caminho, deixa eu ver se está aberto aqui, para mostrar uma coisa curiosa para vocês. Anota data, No primeiro dia, temos agora, eu sou muito grato por ter sido parte disso. Eu quero falar com os meninos para eles saberem que, como essa é a última competição, eles melhoraram a equipe. Quero que eles saibam que eles estão muito orgulhosos. Como é que estão se sentindo? Eu estou animado, mas um pouco triste. Por que está triste? Porque é a nossa última competição. Eu acho que a Miss G ainda está na defensiva em relação aos meninos. Mas hoje, eu quero provar para ela que não tomou a decisão errada. Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Inclusive, depois vocês geram o Warfire, joga dentro de um Tomcat de vocês, que é mais fácil que ficar procurando a pasta que o Eclipse usa o Tomcat dele, né? Dentro do Tomcat, vocês vão encontrar um diretório chamado Work. Esse diretório Work, ele cria uma pasta Catalina, localhost, aí tem o nome do projeto. Aí vocês vão encontrar aqui, ó, a compilação do JSP aqui, ó. Tá vendo? Ele transformou em Java, ou seja, ele transformou num servlet, literalmente, tá? E aí, então, compilou em .class. Então, quando a página é um pouco pesada, que não é o caso aqui, que não dá para ver, né? Quando você executa essa danada aqui, é muito simples, né, para fazer e ver isso. Mas quando a página é muito complexa, na primeira chamada que você faz, ele dá uma demoradinha na leitura, entendeu? E isso é visível porque, por exemplo, o André, o Diogo já deve ter visto isso algumas vezes quando o cliente pede para a gente reiniciar o servidor Java. Vocês vão abrir lá a página do cliente, a primeira chamada dá uma demorada, né? Aquela demorada é porque o framework que ele está usando, parte dele é feita em JSP. Então é feita uma compilação naquela demorada, né? Criando as classes necessárias e aí então é exibido. Aí na segunda chamada em diante, você até pensa que é cache, mas não tem nada a ver. Essa primeira chamada, ela dá uma demorada mesmo porque é onde ele está compilando o que é página JSP. Todo framework Java, que vocês vão inclusive conhecer adiante, ele tem páginas JSP embebidas que depois são compiladas, tá? São compiladas. Tem código lá que é compilado em .class para então ser exibido. Tudo é compilado. É isso que torna o Java rápido na exibição de conteúdo. Ele compila, tá? Que é o que difere de linguagens dinâmicas como o PHP. O PHP não compila nada. Ele executa em tempo de chamado. Você faz uma requisição e ele faz toda a execução do código e a exibição. Tanto é que programador de PHP costuma falar que fez deploy de aplicativo, mas ele não fez deploy de aplicativo, porque o aplicativo ele simplesmente foi levado ao servidor e é executado, né? Não é
pré-compilado, nem compilado, nem nada. O deploy é criado uma compilação para que então seja realizada a exibição do conteúdo. Mas ficou o nome, acabou o nome que era usado em Java, acabou sendo usado em outras linguagens. Hoje em dia as pessoas nem falam que vai publicar um site, fala que vai fazer um deploy, eu vou deployar um site, aí começaram a brasileirar o negócio e ficou pior do que já imaginava. Mas o deploy mesmo, a palavra deploy, o modo de deploy é de Java, porque a gente não fala que vai simplesmente publicar um aplicativo, a gente vai realizar um deploy, que é levar ele para o servidor, é feita uma compilação lá também, quando é página JSP, para então exibir o conteúdo para o usuário, entendeu? Então esse é o processo do deploy, aqueles class lá que vocês viram. As coisas que nós fizemos, né, o conteúdo que nós fizemos em Servlet, né, também podem ser feitos em JSP. O JSP ele é bem complexo, ele tem uma série de coisas que podem ser feitas. Por exemplo, capturar informações de formulário e tudo. Sabe aquele request e tudo? É possível. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Vou fazer uma nova JSP aqui, ó. Tá. Captura get. É a mesma coisa do outro, só que a diferença de lá, né? Que lá a gente tem que colocar lá do get, do post, né? Aqui não, aqui é direto. Tá? Aqui é direto, tá vendo? Também posso colocar código de Java aqui, né? Aqui. Nós também temos novas dançarinas que vão estrear na pista. Dê força e coragem para que possam fazer a coreografia Penha. Pedimos que o Senhor nos dê tudo isso e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Colocar a mesma coisa, colocar condicionais e tudo, né? As meninas começaram a dançar e ficou com as novas meninas na introdução, mas ainda assim saiu do jeito que era para ser feito. Aí se você quiser pode fazer um alt aqui direto, né? Que esse aqui é uma abreviação, né, do system.out.print, né, que você pode colocar. Óbvio que eu vou executar isso aqui, mas vou mostrar só para vocês. Não tem nenhuma captura de nada, né? Não mandei nada por get. Não capturei, não mandei nada por get. Tá vendo? Ele já me dá no pointer exception aqui, ó. Principalmente com a Extreme Level Dance, eu fico pensando se fomos bem bastante para ir pro top 2. Coreógrafos, venham pra cá! Fiz de propósito, só para vocês verem o que acontece.
Não tem o do get, não tem o do post, como é o servlet. Posso capturar direto, como vocês viram aqui, ó, tá vendo? É só para que vocês conheçam mesmo, tá? Não é assim que a gente desenvolve aplicações web em Java. Não... Isso aqui são as capacidades e possibilidades que existem de usar o JSP, mas não é um modo correto de operação, porque fazendo dessa forma aqui, você está misturando, embebendo HTML em meio a código de programação, que nem a gente estava fazendo lá no servlet, embebendo código de HTML em meio à programação, o que gera um código confuso, macarrônico, né, problemático. Quando você rodou ali, ele não chamou, ele não abriu por causa do erro. É porque vai nulo, né? Você sabe que se você não passa um parâmetro, o valor é nulo. Eu coloquei uma condição aqui, não coloquei? Se nome for igual a Edson, só que Sim. o valor veio nulo. Como veio nulo, ele dá no pointer exception. Você colocou lá o MSG como nulo, né? Não, aqui ó, o nome. Aí você deixou ele nulo. Por Não, isso, é né? porque se você não mandar aqui por cima, por get, ele é nulo. Entendeu? Agora quando eu coloco um valor aqui, ó, ele passa a não ser mais nulo porque ele consegue capturar essa variável aqui, ó, tá vendo? Sem Sim. essa variável, ele é nulo. Ele é nulo. O padrão é nulo, né? Opa. O Pra padrão é você nulo. mandar ali, você ia fazer como? Não, aí teria que fazer um link, né? Ah, De outra página mandar para essa. Entendeu? Lembra que a gente faz lá? A gente clica num link, abre outro e manda a informação lá por get. É que eu não fiz aqui, é só para mostrar como é similar, né, ao que existe em relação ao que tem no servlet. É só uma introdução mesmo, que a gente vai nas próximas aulas, a gente vai unir servlet com o JSP, criando então um padrão MVC, que aí sim a programação vai passar a ter lógica, mas tem algumas características que eu tenho que passar para vocês para fazer essa união, entendeu? Essa junção. Aí você vai conseguir separar o que é conteúdo HTML no JSP, entendeu? E o que é programação, que isso aqui é programação, né? Isso aqui é programação, isso aqui é programação, isso aqui é programação. Só a impressão que seria o que teria que ser responsável pelo JSP. Essa parte aqui teria que ir jogada num servlet. Então tem um processo para chegar nisso, entendeu? Então nas próximas aulas eu vou estar apresentando esse processo para vocês, para ir de um para o outro. Tá ok? tá ok. E tentem fazer lá o de busca, eu falei que eu ia mostrar, né? Será que ainda dá tempo? Que eu falei do like, que o André falou, não, você ensinou no SQL, mas não ensinei a como fazer no DAO, né? No DAO, eu vou mostrar para vocês, depois vocês fazem. Só criar um campozinho, né? Pode criar até o próprio JSP. Que é uma coisa também que é importante. Onde que eu fiz esse aqui, né? Esse. Acho que é. Aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. A gente fez de atualizar, de excluir e tal. Aqui pesquisar por ID. Eu vou usar como referência esse pesquisar por ID aqui, ó. Copiar esse daqui, ó. Fazer uma pesquisa de produto. A ideia do produto é a seguinte: você passa um nome mais ou menos e ele busca para você tudo que tem aquele nome no meio. Não é assim que funciona? Quando você faz uma pesquisa na internet? Sim. Pesquisar por nome do produto. Pesquisa por nome do produto, né? Aqui eu vou colocar uma string, que seria o nome, né, do produto, que eu vou passar, mais ou menos vai servir. Tá? Aqui, where, aqui que muda a sintaxe. Nome, like.
tá? Esse comando like aqui, eu vou ter que colocar maiúsculo, né? É da SQL, serve para você transmitir para SQL algo como um determinado conteúdo. Só que aí tem as regras do Coringa, que eu não sei se vocês se lembram, que eu ensinei para vocês. A SQL, quando você faz ela, vou mostrar aqui como funciona, que aí depois vocês vão completar isso como exercício, né? Deixa eu abrir aqui o meu banco de dados para que vocês vejam como é que funciona o comando like, né? Novamente. Isso aqui. Tá. Eu tenho aqui, ó. Select, tal. Opa. Like. O like aqui, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho lá um produto chamado God. Eu não sei o resto. Então, começando com God e com essa porcentagem, eu estou me referindo ao que tiver depois, pode ser qualquer coisa. Ele me traz aqui o produto. Tá vendo? Uhum. Se eu quiser que tenha a palavra lá off no meio, tá? Eu tenho no começo e no fim. Então, tudo que tiver off no meio, ó, tá vendo? God of War, Gears of War. Então quer dizer que o quê? Essa palavra aqui é a chave, é o gatilho para que eu faça uma pesquisa sobre qualquer outra coisa, tanto no começo como no fim de exibição, tá? A nossa pesquisa sempre vai ser baseada nessa aqui, né? Ó, tem a R, ó. Tudo que tiver R para mim, ele vai trazer, ó. Tudo que tem R. Tá vendo? Então, a nossa base de pesquisa tem que ser baseada nessa informação aqui, ó. A gente tem que ter esses dois coringas e passar a variável nome no meio. Entendeu? Aqui, ó. Então, aqui na hora de criar, é assim que a gente cria no DAO, ó. Com aspas simples. Parece estranho, né? Mas é com aspas simples, ó. Aí eu concateno com a variável, concateno novamente, aspas simples. Aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui string, porque é string, né? Aí ele vai completar aqui, por exemplo, vamos dizer que seja God. Aí ele vai ficar assim, ó. Nome, like, aí vai ficar. É assim que ele vai completar quando ele passar por essa etapa aqui, ó. Então você transmite para essa variável aqui a pesquisa, ele vem para cá, executa e exibe para você os produtos que foram encontrados com aquele nome. E como é que você faz a caixa de pesquisa? A caixa de pesquisa você faz lá um formuláriozinho simples, né, contendo ali apenas um campo. Vou fazer aqui para que também ninguém tenha dúvida. O Esdras eu já tem dúvida na hora de montar aqui, porque aqui tem que montar o HTML dentro de uma string, né? Vou mostrar aqui para você como é que você faria um form de pesquisa, né? Os acessos aqui. Ó, eu tenho aqui, eu vou pegar um que eu tenho um HTML aqui, ó, posso construir HTML. O formulário seria isso aqui, ó. Ali é o form pesquisa, é ali onde eu vou criar o formulário, né? E é para onde eu vou enviar, né? Que ainda vou fazer, entendeu? Chamar de recebe pesquisa o server que vai receber a pesquisa, tá? Aí eu tenho uma pesquisa aqui, né?
Esse aqui é o HTML, tá vendo, Wesley? Que você tava com dúvida. Uhum. Isso aqui ele vai fazer o quê? Um formuláriozinho básico para mim. Boa noite. Que eu vou colocar aqui dentro do Java. Como é Java aqui, obviamente, eu vou ser obrigado a transformar isso, tá, em string. Então, exatamente, porque a gente está... É ao contrário do que está lá. Lá a gente coloca o Java dentro do... Aqui no JSP, a gente coloca o Java dentro do HTML. Aqui a gente coloca o HTML dentro do Java. Então tem que ser transformado em string. Então o que seria uma string? Seria isso e colar aqui tudo. Tá vendo? Ó? Colei tudo. Ó. Olha lá, ó. E ponto e vírgula aqui. Ó. Pronto. Ele já criou para mim. Mas eu não preciso fazer eu pular nem nada. Não, ele já criou para mim. É que eu não faço desse jeito porque isso aqui seria muito fácil. Tá. E eu gosto de dificuldade. Pronto, tá criado o formulário aqui. Como é que eu sei que tá criado o formulário? Eu só vim aqui executar que você vai ver, ó. Tá criado. Tá criado. O editor já fez para mim ali, já pulou o caractere, tudo, já fez ali bonitinho. Ó. Era muito fácil. Tá. Ops! O que deu de errado aqui? O restante do HTML, né? Não, tem o restante do HTML aqui, ó, que não pode esquecer, ó. HTML, body, body, HTML. Agora é um conteúdo de HTML. Deixa eu dar o reload lá. Pronto. Tá vendo? Aí você coloca o texto aqui. Você quer pesquisar, né? Aí você vai enviar para um JSP, um servlet, né? No caso seria um servlet, né? Que ainda não existe, ó. Aqui a pesquisa, tá vendo? Ó? Eu mando a variável produto, o valor God. E aí aqui esse servlet que ainda não foi feito é que vai trazer os resultados vindo desse método aqui. É isso que vocês vão fazer para mim. Tá? Vocês não achavam que eu ia fazer tudo, né? Então, o que você pode fazer? Você constrói no HTML todo o código que você quer, cola aqui que ele já vai trazer para você. Lembre-se de abrir o aspas na hora de colar e ele faz todo o resto para você. Isso são mágicas do editor. Eu sei que o André está pensando, esse safado do Edson, mais adiante vai começar a mostrar um monte de coisa que vai simplificar tudo. E a gente passou por toda essa vergonha. Hã? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não acho. Eu tenho certeza. Não entrega o jogo, André. Desgraçado. Até o DAO vai ser descartado no futuro, né? A gente não vai ter mais DAO. Vai ter o repository, vai ser diferente. Algumas coisas o framework vai fazer pra gente, entendeu? A parte de código também, não é que vocês não tenham que colocar às vezes códigos assim que nem eu tô fazendo não, viu? Quer dizer isso não. Às vezes vocês têm que fazer. Por isso que tem que saber, porque às vezes você vai ter que fazer, dependendo do conteúdo que você vai exibir, a página, a informação que vai ser feita do aplicativo, tem que fazer, entendeu? Então, não dá para fugir. E como vocês têm que fazer às vezes uma coisa bate pronto, você já tem que, de certa forma, embora vocês não queiram, vocês têm que dar uma decorada no HTML, pelo menos o básico que eu ensinei para vocês, tá? Porque aí você vai fazer aqui na hora, em vez de ter que ir lá no editor, fazer o código no HTML e depois colar aqui, entendeu? Vai que na hora de colar ele esquece isso aqui, ó, já pensou? Daí você esquece por que tem que pular o caractere aqui, isso aqui é uma string, né? Isso aqui é uma string. Só que no HTML, essa string aqui, ó, esse aspas, pro HTML é uma coisa, pro Java é outra. Então eu tenho que pular esse caractere. Tá? Sabe por que eu colocou esse barra N aqui, ó? É para que quando você olhasse o código fonte, bonitinho dele aqui, ele aparecesse o HTML embaixo do outro. Porque lembra que eu faço lá, não aparece um embaixo do outro? Sim. Mas aqui aparece, ó. Se você olhar no source, olha lá, tá vendo? Olha lá.
que é o /N que ele colocou, para deixar um texto embaixo do outro. Eu não coloquei aqui, ó, pode ver que não tem. Mas se eu colocasse lá, aparecia um embaixo do outro. Tá? Então vocês vão fazer essa parte de pesquisa para mim. Como quiser formatar com estilo, tá? Com o Bootstrap, pode também, tá? Pode. Você já tem uma ideia como é que faz, né? Pode formatar. Você só tem que pegar lá aquele conteúdo que eu mostrei para vocês, que a gente copiou lá do outro lá, né? Da internet. Então pode pegar até o da internet por enquanto, né? Mas você pode pegar esse conteúdo aqui, ó, você pode copiar ele e colar no... não vai deixar por aqui. Aí você cola aqui, ó, nesse outro aqui, ó, no web content daqui. Aí segue a mesma regra que vocês seguiram para formatar aqui o HTML. Se vocês quiserem formatar, ó, depois de colado lá, pode seguir essa mesma regra. Tá? Igualzinho aqui. Que ele vai formatar o conteúdo quando ele exibir a informação aqui. Tá? É isso aí, gente. Por hoje é só. Oh, beleza, então. Na aula de amanhã,